Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Guilhem, eu sou pesquisadora do Instituto Liberdade Digital e eu estou aqui hoje com a Camila Kemi, também pesquisadora do Instituto Liberdade Digital, e a gente vai conversar um pouquinho com o Luiz Eduardo Petinin acerca do debate sobre o abuso de poder religioso que teve bastante notoriedade a partir da discussão que houve no TSE no ano passado. Luiz, a gente agradece novamente a sua presença, se você pudesse apresentar um pouco para os nossos leitores. Obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto aí com o Instituto Liberal Digital. Agradeço a Camila por me encaminhar o convite, também agradeço ao professor Diogo Reis, um amigo meu, já trabalhamos juntos, e para mim é uma grande honra estar aqui, né? Eu sou advogado, sou mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, sou também doutorando pela mesma instituição, e o meu, digamos assim, o meu know-how sobre a matéria veio justamente aí, né, da minha dissertação de mestrado, que acabou gerando o meu livro, né, que é o Discurso Religioso na Política Brasileira, e que justamente foi um tema aí que teve bastante repercussão no ano passado, né, causou muito debate, e eu fico feliz de voltar aqui conversar com vocês sobre ele. Perfeito, então. Então, para iniciar a nossa conversa, uma das maiores questões que vem quando a gente pensa em abuso de poder por parte de autoridade religiosa ou sobre essa mistura entre política e religião é aquela clássica pergunta: mas o Estado não é laico? Então, nesse sentido, a gente queria te ouvir um pouco sobre essa discussão entre a liberdade de sufrágio, a liberdade de crença e a laicidade do Estado. Vamos lá. Então, quando a gente fala de liberdade religiosa e laicidade, a gente está falando de, na verdade, né, duas projeções diferentes da liberdade religiosa como está na Constituição. Porque ela tem a liberdade religiosa uma projeção individual, que é a liberdade de crença, eu tenho direito a acreditar ou não acreditar em qualquer doutrina religiosa. A dimensão coletiva, que a gente chama, que é a liberdade de culto, né, de eu estabelecer ritos, né, estabelecer cerimônias de forma livre, desimpedida, né, de professar externamente para a sociedade, de convencer outras pessoas das minhas concepções religiosas. E a gente tem a chamada dimensão institucional, né, da liberdade religiosa, que aí a gente vai falar de laicidade. E a laicidade, né, que está lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, ela vai falar justamente o seguinte, né, que o Estado não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, patrociná-los ou mesmo opor qualquer embaraço de atividades religiosas. Então, a gente tem aí pelo menos uma dupla projeção dessa ideia de laicidade. Né? Primeiro, né, é para o próprio Estado. Né? O Estado ele não pode, né, exceto na forma da lei, estabelecer parcerias com as entidades religiosas para perseguir os seus fins públicos, seu interesse coletivo, né? Ele não pode estabelecer preferências entre doutrinas e cultos religiosos, ele não pode professar uma crença, não existe uma religião oficial do Estado. Então, o Estado também não pode opor qualquer embaraço ou discriminação a determinada crença religiosa, né? Em todas essas dimensões que a gente está vendo aqui, individual, coletiva, e também essa ideia também, né, se projeta também para as entidades como uma garantia e uma proteção para as doutrinas e igrejas. Né? Essa proteção de que o Estado não vai jamais estabelecer uma preferência, e quando naturalmente a gente vê que o Estado, quando estabelece uma preferência, ele, na verdade, ele vai estar justamente excluindo, né, e colocando uma posição secundária ou menos preferencial, né, as doutrinas que não são parte dessa ideia oficial do Estado, de qual a doutrina melhor ser professada. Então, ela é também a laicidade, ela não protege, ela protege, na verdade, né, a própria coletividade, né, de que o Estado não interfira nas doutrinas religiosas, e ela protege as próprias doutrinas de terem qualquer tipo de embaraço na sua atividade. Né? E quando a gente vai falar justamente de liberdade de voto, e aqui que a gente entra no debate do TSE do ano passado, né, a gente fala de liberdade como, né, até, né, um aspecto da autenticidade do voto. Né? O voto do eleitor ele tem que ser o mais livre e desembaraçado e desimpedido de qualquer influência ilícita ou abusiva, para que ele seja o mais fiel na hora do momento da volta da urna. Então, os representantes eles têm que exprimir de forma mais fiel possível o processo eleitoral, ele tem que traduzir de forma mais fiel possível a vontade livre e desimpedida do eleitor. E aqui que a gente justamente começa a discutir aquilo que o TSE estava, né, que pelo menos o voto do ministro Fachin trouxe ao debate, né, se é possível, né, que a figura religiosa, o sacerdote, o pároco, enfim, ele viole a liberdade do voto do eleitor,
né, no momento de professar uma fé, quando, na verdade, essa fé ela é utilizada como instrumento de convencimento eleitoral, de favorecer determinado candidato, determinado partido político, né, e até que ponto essa influência ela é legítima ou ela é ilegítima. Porque daí, realmente, a gente vai estar falando aqui, né, de um Estado, de um processo eleitoral que ele tem que ser rígido das formas de abuso, tem que proteger, sim, o eleitor na sua liberdade e tem que cuidar com que qualquer influência, né, sobre o eleitor viole a sua liberdade. E isso, na verdade, foi muito trazido lá do Código Eleitoral, lá no 237, né, quando diz que a interferência do poder econômico ou desvio ou abuso de poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. E também lá no artigo 41A, né, quando fala que qualquer tipo de promessa ou recompensa, ou mesmo qualquer coação sobre o eleitor é uma forma de captação ilícita de sufrágio. Então, são esses dispositivos que fundamentaram a ideia do ministro Fachin no seu voto, de falar, olha, há possibilidade, sim, das autoridades religiosas serem autoridades para esses fins da legislação e, com essa autoridade, violar a liberdade do voto do eleitor. Você acabou rejeitando essa ideia, mas foi basicamente nisso que a gente observou aí que o debate se estabeleceu no ano passado. Perfeito. Seguindo essa mesma linha, você entende suficientes para proteger a legitimidade eleitoral? Gi, acho que você vai ter que repetir de novo. Não sei se saiu. Deixa eu ver. Tá baixo? Não, acho que... Eu não sei se ficou para você, Peixinho, mas para mim deu uma cortada no áudio dela. Acho melhor repetir, então. Perfeito. Então, indo nessa mesma linha, você entende que as formas de abuso de poder existentes são suficientes para proteger a legitimidade eleitoral? Veja, as formas de abuso existentes, elas já estão sendo utilizadas e continuam sendo utilizadas para a justiça eleitoral para fiscalizar, né, quando a gente tem uma interferência indevida das entidades religiosas no processo eleitoral. A diferença, né, que aquilo que o ministro Fachin estava propondo é trazer essa ideia de autoridade, né, para ampliar ela para as autoridades religiosas, justamente pela relação que tem o sacerdote, né, o pastor, o padre, essa relação verticalizada, superior em relação ao eleitor, né, de até deferência do fiel em relação ao sacerdote, e existe essa verticalidade aí que pode ser abusada, segundo o ministro Fachin, e que, portanto, né, nesse momento em que há essa verticalização e há esse abuso, isso daqui pode ser sim atraído para o conceito de autoridade legal, uma autoridade que está lá no artigo 237 do Código Eleitoral. Mas até aqui, né, veja, eu fiz uma ampla pesquisa na época da minha dissertação, né, e eu achei desde julgados do TRE Santa Catarina em 2007, depois Rio de Janeiro em 2013, mais TRE Minas Gerais e mais Rio de Janeiro de novo, né, reconhecendo, né, que a partir da legislação que veda, né, a veiculação de propagandas em templos de qualquer culto e veda as entidades religiosas de patrocinarem e financiarem campanhas eleitorais diretamente dando dinheiro ou indiretamente, né, impulsionando mediante propaganda qualquer candidato, isso poderia ser reconhecido a partir dessas vedações legais, o abuso, né, do poder econômico ou o abuso nos meios de comunicação controlados pelas igrejas no processo eleitoral. Então, não seria propriamente dito um abuso de poder religioso, mas justamente tratar as igrejas como uma fonte vedada. E eu acho que esse tratamento tem sido adequado. Eu acho que não está havendo prejuízo na fiscalização até aqui, como tem acontecido. O grande problema, né, e o grande debate da proposta do ministro Fachin estava sendo justamente, né, o medo de que, considerando, né, primeiro, prefixando, né, um enunciado, um conceito jurisprudencial para futuros casos, você acabasse gerando aí um certo silenciamento da manifestação política por sacerdotes, por padres, por pastores. Isso a gente não pode, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é ilegítima manifestação política por sacerdotes, padres e pastores. Eles têm o direito a manifestar suas opiniões, a dizerem quem vão votar, mas é claro, a gente tem que cuidar para que, eventualmente, né, essa opinião não se transforme num abuso, né, da estrutura da igreja, dos meios de comunicação, que vai afetar a igualdade de oportunidades. Então, enquanto o TSE e a Justiça Eleitoral já tem jurisprudência consolidada de análise da influência religiosa sob o aspecto da isonomia, da paridade de armas, né, o ministro Fachin estava trazendo um enfoque para justamente proteger
agora é analisar e fiscalizar essa influência das igrejas sob a ideia de liberdade do voto do eleitor, o que é muito difícil, porque aí a gente já está lidando também com questões muito subjetivas do eleitor. Qual que é o poder de influência, de fato, desse pastor, desse pároco, né, no voto do eleitor? Até que ponto é ilegítimo o eleitor falar, olha, eu quero votar em quem o pastor mandar eu votar? Porque, afinal de contas, o cidadão religioso, ele segue toda a vida dele de acordo com os preceitos morais e de fé que ele segue. A escolha de trabalho, de o que vai estudar, aonde ele vai sair, com quem ele vai se relacionar, muitas vezes é o eleitor que decide isso com base justamente na religião dele. Isso não pode ser ilegítimo, a gente não pode filtrar o que são boas razões e o que não são boas razões. Então, eu acredito que até aqui, pelo menos, a Justiça Eleitoral tem feito um trabalho muito bom de fiscalização da influência das igrejas sob o aspecto da paridade de armas, da igualdade, analisando aí o uso devido da estrutura do dinheiro das igrejas. Então, eu entendo que até nesse momento, pelo menos, a gente não tem, pelo menos aí, algum caso, pelo menos assim, escandaloso, em que a Justiça Eleitoral falhou por falta de mecanismo legal na hora de punir essa conduta. Mas veja, o fato da Justiça Eleitoral não ter fixado esse tema, e não ter fixado isso no abuso de autoridade, isso não impede que, eventualmente, numa situação concreta, em que houver, sim, a ofensa da liberdade do voto do eleitor, houver a pressão religiosa para que ele vote no candidato, no caso concreto, se reconheça o quê? Se reconheça o 41A, a captação ilícita de sufrágio. Se reconheça justamente que a liberdade do eleitor foi violada. Então, eu acredito que eu entendo os bons motivos do ministro Fachin em trazer e propor essa fixação de tema, mas isso também não significa que o fato de não ter sido tomado vai obstar que a Justiça Eleitoral, diante dos fatos concretos, acabe verificando que houve sim uma liberdade do voto do eleitor. Essa proteção a gente já tem garantida na legislação. Perfeito. Eu acho que com essa sua última resposta, você já até começou a responder o que seria a nossa próxima pergunta no que diz respeito aos riscos. Porque o que a gente queria saber é quais seriam os riscos e as vantagens que reconhecer o abuso de poder religioso poderia trazer para o cenário eleitoral brasileiro. Veja, o risco é justamente aquela ideia que quando a gente até estuda a liberdade de expressão e as restrições de liberdade de expressão, que é o efeito silenciador que a gente tem. Quando a gente impõe uma restrição legal de ordem, enfim, um entendimento jurisprudencial que limite a liberdade de expressão, a gente tende justamente a arrefecer o debate, a gerar um temor das pessoas participarem do debate. E a gente jamais pode pensar numa democracia que está muito bem configurada na Constituição como uma democracia ampla, inclusiva, plural, está lá no artigo 1º, a gente não pode também pensar em filtrar o debate eleitoral e estabelecer, olha, essas pessoas podem participar, essas não podem, ou essas razões podem ser trazidas a debate e essas razões não podem. A gente não pode ter essa ideia purificadora do debate, porque o melhor debate, as melhores decisões vão sempre sair da deliberação coletiva, livre e desimpedida, em que os diferentes pontos de vista podem ter trazidos. E, inclusive, os pontos de vista religiosos sobre determinada matéria. O interesse público ele não exclui o interesse de cidadãos religiosos. Pelo contrário, se as pessoas também são atingidas pelas decisões coletivas, elas também têm o direito a participar do debate público. Claro, sempre tomando cuidado e sempre jamais esquecer que no processo eleitoral a gente tem um regime especial que vai justamente proteger a igualdade e a liberdade do eleitor. Então, sempre tendo em vista a proteção desses bens jurídicos, é que a gente tem que analisar aí, no caso concreto, se houve essa ofensa e se, de fato, essa interferência no processo eleitoral foi ilegítimo ou não. Mas prefixar uma vedação, eu acredito que seria muito pernicioso para a própria ideia de pluralidade e liberdade do debate. Perfeito. Nossa última pergunta, a gente queria olhar mais no daqui para frente, Agora que o TSE entendeu que o abuso de poder de autoridade eclesiástica não seria um abuso de poder de autoridade, conforme o artigo 14 da Constituição, de que forma você acredita que este entendimento afetará as próximas eleições? Veja, esse entendimento, pelo fato de ele não ter sido tomado, da fixação do tema, pelo menos para os casos futuros, não significa que a gente está numa zona de falta de fiscalização, ou pelo menos numa liberação geral desses sacerdotes, padres, pastores, enfim, quem participar do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral,
não está de mãos atadas pelo TSE não ter fixado esse tema. A única coisa que foi feita foi, olha, a gente rejeita prefixar essa tese, esse entendimento, né, de antemão. Isso pode, claro, dar uma mensagem equivocada de que está tudo liberado, eventualmente os pastores podem agora usar da estrutura da igreja, do dinheiro, promover uma candidatura a um partido de forma sistemática, né, para beneficiar sua campanha, mas não. A gente ainda tem, né, a fiscalização do processo eleitoral de acordo com a igualdade de oportunidades e a liberdade do voto. E seja pela influência do dinheiro, dos meios de comunicação, né, ou da estrutura da igreja para beneficiar uma campanha, ou seja mesmo por qualquer forma de pressão, que seja religiosa, seja profissional, seja laboral, seja sindical, falaram uma vez, né, ou seja, qualquer forma que alguém, né, coaja alguém a deixar de votar em alguém, isso não vai estar fora da esfera de fiscalização da justiça eleitoral. Então, isso é muito importante realmente ficar claro, né? Essa rejeição da tese do ministro Fachin não significa um pode tudo, um vale tudo, né? A justiça eleitoral ainda tem as armas, tem o ordenamento jurídico que permite a ela fiscalizar e proteger o processo eleitoral de qualquer influência indevida, seja ela econômica, seja ela dos meios de comunicação, ou até mesmo aí, no caso, quando esse poderio econômico dos meios de comunicação pertence às igrejas, das próprias igrejas no processo eleitoral. Luiz, eu queria agradecer mais uma vez em nome do Instituto Liberdade Digital. Foi uma oportunidade muito boa da gente continuar refletindo sobre esse tema tão importante que a gente se propôs a tratar aqui nesse projeto. E é isso, muito obrigada mesmo. Imagina, obrigado a vocês, foi um prazer participar.